Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Às vezes se torna redundante algumas afirmações que fazemos durante o nosso estudo da Palavra de Deus. Por várias vezes vocês me ouviram falar da vontade soberana de Deus e de que tudo está sob o seu controle. E já vem de novo falar sobre isso. Mas se observarmos as Escrituras, vamos ver, até cronologicamente, a vontade de Deus sendo trabalhada através dos tempos. E muitas de suas promessas têm sido cumpridas. Por exemplo, nos últimos capítulos que estudamos, vamos ver a vontade de Deus e seus propósitos sendo cumpridos. Nós vimos que Deus mudou os planos de Paulo e Silas, não permitindo que eles fossem para a Ásia, porque ele tinha outros planos para eles. Onde vimos que várias pessoas em Filipos receberam a instrução da palavra e uma mulher foi liberta da escravidão de Satanás. Mas eles foram presos por isso. Como Deus deixou isso acontecer? Você pode até indagar. E é sobre isso que vamos ver hoje. Mesmo nos momentos difíceis, vemos a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Então era plano de Deus levar eles para a prisão? Estava nos planos de Deus ver seus servos sofrendo? Creio que não é propósito de Deus o sofrimento de seu povo. É tanto que ele providenciou tudo para libertar o seu povo. Primeiro do cativeiro do Egito, como está registrado lá no livro de Êxodo. E depois enviando seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em meu e seu lugar, nos livrando da condenação do pecado. A prisão de Paulo e Silas estavam sim nos planos de Deus, e a confiança deles não frustraram estes planos que Deus traçou. A confiança deles era tamanha que em meio àquela prisão eles oravam e louvavam a Deus, crendo que no momento certo Deus estaria agindo. E como vimos no domingo passado, ele agiu e libertou as cadeias, não só dos discípulos, mas também daqueles que estavam com eles. Só de ver a ação de Deus para aqueles que estavam presos junto com eles, poderíamos entender que os propósitos de Deus já haviam se cumprido. Mas hoje vamos ver que os planos de Deus vão mais além. O poder de Deus abriu as portas, as cadeias e tudo. Quando o carcereiro viu aquele ocorrido, entrou em pânico e devíamos entender o porquê. Os carcereiros eram responsáveis por tudo o que ocorria ali naquele momento, naquele local. E se houvesse alguma fuga, ele era punido, e dependendo até com a morte. E ele sabia disso, e seu desespero foi tamanho que estava para cometer suicídio, como vemos aí no verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Certamente deve ter pensado: prefiro morrer do que passar o vexame e a minha família ser envergonhada. Mas Deus tinha plano para a vida daquele homem e de toda a sua família. Paulo intervém e não permite que ele cometa o suicídio, dizendo que todos estavam ali, ninguém tinha fugido. Aquele homem, quando percebe aquela notícia, certamente não acreditava no que havia acontecido, pois o normal seria que todos os presos aproveitassem aquele momento para alcançar a liberdade. Observe o verso 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Seu coração naquele momento foi tocado pelo poder do Espírito Santo, reconhecendo que somente o poder de Deus poderia ter feito aquilo. E o propósito de Deus em levar seus servos para a prisão se manifesta outra vez. Primeiro foi com os que estavam presos, e agora com aquele que creu em Jesus e foi salvo. Não posso deixar de ler os versos a seguir, que são maravilhosos. Verso 30 a 34 nos diz: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus.
Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem se crido em Deus. Toda uma família se rendendo aos pés do Senhor Jesus e sendo batizados. É maravilhoso quando nós vemos uma pessoa sendo transformada, principalmente se for aquela pessoa que nós às vezes colocamos dias, anos em oração no trono de Deus. Às vezes, podemos de início não entender os planos de Deus, mas no devido tempo, Ele nos revelará os seus propósitos, pois com certeza os planos de Deus não podem ser frustrados. O capítulo 16 vai encerrar com os pretores, enviando os oficiais de justiça para libertarem Paulo e Silas. Mas eles questionam, pois não foram informados o motivo de sua prisão e nem por que estavam sendo libertos, requerendo uma explicação formal, como está aí no verso 37. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos? Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Nós somos presos e libertos sem nenhuma explicação. O que as pessoas vão pensar de nós? E no verso 38 e 39, vamos entender este motivo dos pretores terem tomado aquela decisão. Observem, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Os cidadãos romanos, eles gozavam de privilégios e não podiam ser molestados sem um motivo justificado, sem um julgamento. E coube a eles pedir desculpas pelo ocorrido. E no final do capítulo nós vemos Paulo e Silas retornando para a casa de Lídia. Uma coisa somente eu gostaria de dizer para você nesta manhã: tudo está no controle do nosso Deus. Não questione, apenas confie. Foi breve o nosso estudo, mas pegue o capítulo aí, pegue também o seu cafezinho, vamos tomar junto. Vai estudando mais um pouquinho para você, com certeza Deus vai falar mais coisas do seu coração. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.